Ilha Deception. Sim, isso mesmo que você ouviu. Só que por aqui a satisfação é garantida. O lugar é simplesmente incrível. Parece até que eu estou fora do planeta Terra. Fica ao noroeste da Península Antártica e é o principal vulcão ativo da bacia do Estreito de Bransfield. Seu formato é de uma ferradura. A ilha inteira é o vulcão alagado e ao entrar lá, literalmente eu estava na boca do vulcão. É pura aventura, só que hoje a tecnologia das estações nos avisa se ele está quieto ou não. Nesse exato local, a gente está numa região da Ilha Deception que a atividade ela não foi tão recente como foi em Fumarole Bay. Por volta Você fala atividade vulcânica. Atividade vulcânica. Então a gente está na caldeira de um vulcão. A gente entrou navegando por ela e você tem locais em que você tem o extravasamento de magma e vulcanismo mesmo. Então, na nossa caminhada, estamos indo ao topo. Eu queria que você me falasse um pouco do trabalho de vocês aqui. Sim. Especificamente aqui em Deception, o que a gente procura entender é... A gente está num local extremo, né? Dentro da caldeira de um vulcão, nas bordas da caldeira de um vulcão. E, além disso, a gente está na Antártica. Então, é interessante a gente entender como a vida consegue se instalar aqui, como a vida se desenvolve nesses ambientes que são extremos. E aqui é uma ilha, especificamente a Ilha Deception, que recebe muito turista. Então, no momento em que a gente começa a interagir com essas comunidades que estão instaladas aqui, como nós humanos deixamos a nossa marca, como nós humanos alteramos esse ambiente? Essa é uma das perguntas que eu tento responder. Você tem grupos de pesquisadores com atividades afins e você sempre está ajudando o seu colaborador. Seu colaborador, quando tem a possibilidade, você coleta amostras suas são coletadas por outras pessoas. Então, e uma coisa, um fato interessante tem a ver com a mentalidade autártica. Para o pessoal é o seguinte: eu, por exemplo, eu vim preparada não para subir com a minha roupa. Sim. Que eu comprei super top. Não tem noção do que é subir a montanha com esse macacão que se faz necessário porque estamos transitando em bote. Então você se sente literalmente meio que o homem na lua. É uma sensação interessante. Pequenos, constantes, para conseguir chegar lá no fim. O lugar é marcado por uma intensa atividade vulcânica e condições climáticas extremas, semelhantes às enfrentadas em Marte. A Ilha Deception é um campo de estudo ideal para entender as condições que podem existir no planeta vermelho. Além disso, a ilha abriga uma diversidade de vida que demonstra como organismos podem sobreviver e se adaptar em condições rigorosas, servindo como uma janela para explorar ambientes que imitam outros mundos. Cá estou eu, minúscula por entre dois paredões de pedras enormes. Ao caminhar pelo lugar, pude constatar em cada canto a história dramática. O solo fumegante e as águas ferventes brotam da terra. Esta ilha vulcânica ainda está viva, exibindo características naturais fascinantes, onde a água pode ser vista em seus 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Vamos ver, né? Dizem que as águas do vulcão, aqui mesmo na beira do mar, são bem quentes.
Uau! Quente mesmo, gente. Andando pela praia, eu observei que a praia inteira tem um caminho de crio. E aí eu me pergunto, quem nos trouxe para cá? As ondas do mar ou os animais? Na vida selvagem da Antártica, pinguins, focas e baleias costumam chamar mais atenção. Mas o crio, um pequeno crustáceo semelhante ao camarão, é vital para o ecossistema. Alimentando-se de fitoplâncton, o crio sustenta os principais predadores, além de ajudar a regular o clima global ao remover o carbono da atmosfera. Com uma biomassa de 500 milhões de toneladas, o crio é uma das maiores concentrações de biomassa animal da Terra. A Ilha Deception tem um passado marcado pela caça intensa que quase levou várias espécies de baleias, incluindo a baleia azul, à extinção. As baleias são essenciais para a saúde dos oceanos. Elas consomem grandes quantidades de crio e outros organismos, e ao excretar seus resíduos ricos em nutrientes, ajudam a fertilizar o oceano. Isso promove o crescimento de fitoplâncton, que é vital para a cadeia alimentar marinha, e também absorve dióxido de carbono, ajudando a regular o clima global. O local é um refúgio natural, mas tem um passado tumultuado. Em 1911, isso aqui serviu como estação baleeira por um norueguês, que em seguida, por conta da falta de preços, dos combustíveis, acabou. Depois, essa estrutura aqui, ela serviu como centro de pesquisa britânico, mas por conta de duas erupções, e a segunda muito forte, eles extinguiram a base britânica para pesquisa e era focada em meteorologia, e hoje optaram pelo Tratado Antártico a preservar o sítio histórico que se tornou, para que eu e você possamos vir aqui e conhecer toda essa infraestrutura que fazia parte do lugar. Em 1967, a última erupção vulcânica foi tão forte que enterrou parte das instalações locais, criando um cenário apocalíptico. A lava solidificada é hoje considerada de importância geológica e os restos das estações uma evidência da força do vulcão. Lá fora, na placa, tem escrito que a entrada em qualquer local é por sua conta e risco. Mas, como nós queremos descobrir, temos que nos arriscar. Entrar nesta casa é como voltar no tempo. Antes era o refúgio dos caçadores de baleias, onde descansavam das duras condições da Antártica. Depois, os britânicos a transformaram em alojamento para cientistas. Imagina as conversas, os planos e as risadas nas noites frias. Sentir o calor deste espaço revela a importância deste abrigo para quem desbravou a Antártica com suas pesquisas.
essa estrutura devia ter sido a área principal, né, do local. E olha quem são hoje os habitantes dali. Então, vamos entrar para conhecer o local, sempre por sua conta e risco. E eu acredito que realmente essa estrutura devia ter sido, na época, a principal. Dentro deste laboratório, o tempo parece ter parado. O que foi uma simples casa para caçadores de baleias tornou-se um centro de conhecimento e descobertas. Aqui, experimentos e análises moldaram nosso entendimento sobre a Antártica. Hoje, o laboratório está abandonado, mas ainda simboliza o esforço incansável para entender este ambiente desafiador. E agora, estando aqui, posso sentir essa dedicação em cada detalhe. Se eu fechar meus olhos, me pego a imaginar as cenas ocorridas na época. Então, pessoal, aqui deve ser o túmulo que fizeram em homenagem a algum norueguês, porque tem 1911, da época de quando esse espaço era uma estação baleeira. Já o outro não tem identificação. Dentro deste galpão, sinto a história viva. Antes ele abrigava barcos usados na caça às baleias. Mais tarde, foi transformado pelos britânicos em um centro de operações científicas, onde pesquisadores preparavam seus equipamentos e ajustavam seus instrumentos para explorar as profundezas da Antártica. Hoje, abandonado após a última erupção, o galpão ainda é um testemunho silencioso das muitas transformações e missões que presenciou.
por aqui é superlativo. O continente é o mais alto, frio, seco e ventoso da Terra. A lista cresce, porque os cientistas descobriram que a Antártica tem a maior concentração de vulcões do nosso planeta. O recorde, que era do leste da África, mudou de mãos. Agora são 138 vulcões e todos estão na mesma área, o chamado Sistema de Fendas do Oeste da Antártica. Uma realidade preocupante. Imagina, em meio a todo esse gelo, um dos maiores conjuntos de vulcões do nosso planeta. O que será que acontece se todos explodem de uma única vez? Isso torna a Antártica ainda mais fascinante e cheia de mistérios a serem desvendados. Sigo viagem, constatando um espetáculo da natureza que desafia a própria ideia de um ambiente polar.